Foi. E aí, pessoal, beleza? Professor Elanderson aqui, vamos conversar um pouquinho sobre porcentagem. Olha só, uma parte aqui teórica de porcentagem. Vamos colocar aqui, ó. Porcentagem, professor. O que é importante a gente saber de porcentagem? Anota aí, ó. Quando a gente fala de porcentagem, né, cujo símbolo é aquele assim, ó, a gente está falando aí de alguma coisa por cento, por 100. Então, quando a gente fala, por exemplo, digamos que eu quero falar aqui 15%. Olha só, 15% é a mesma coisa que 15 por 100. 15 dividido por 100, beleza? Essa daqui é a chamada forma fracionária da porcentagem, é quando você coloca ali por 100, tranquilo? Se eu escrevesse aqui, ó, 20%, professor, quer dizer que é a mesma coisa que 20 por 100. É isso, é a mesma coisa que 20 dividido por 100. É a forma fracionária ali da porcentagem, beleza? Além da forma fracionária, a gente pode fazer também aqui a forma decimal da porcentagem. Como é que é isso, professor? É simples, ó. Você está vendo que aqui, ó, deixa eu colocar um marca-texto. Você está vendo que aqui eu tenho 2 zeros? Beleza? Aqui também eu tenho 2 zeros, né? No 100. Então, eu vou deslocar a vírgula 2 vezes para a esquerda. É como se eu estivesse colocando 2 casas decimais. Que vírgula, professor, que eu não estou vendo? É porque quando você tem um número assim, ó, sem a vírgula, é porque a vírgula está depois do último número. Você aprendeu isso na alfabetização, não foi? Então, 15 é a mesma coisa que 15,0. Tranquilo? Então, aqui, ó, se eu tinha 15, né, ó, 15,0, professor, não vou botar o zero não, aí do final não. Tem problema não. Eu vou deslocar a vírgula 2 vezes para a esquerda, ó. Então, 1 vez, 2 vezes. Vai ficar aqui a vírgula, ó. Só que o número não pode começar com vírgula, né? Eu tenho que colocar um zero antes. Então, isso aqui vai ficar, ó, 0,15, beleza? 0,15. Ou seja, a forma decimal aqui dessa porcentagem é 0,15. 15, tranquilo? Tu já entendeu então, né? Ó, deslocando a vírgula aqui 2 vezes para a direita no 20, para a esquerda, né? No 20, uma vez, 2 vezes, vai ficar 0,20, tranquilo? Então essas daqui são as formas fracionárias, que são essas daqui, ó, essas daqui, e a forma decimal aqui da nossa porcentagem, tá certo? Uma coisa que é importante é que o seguinte, esse zero aqui eu boto se eu quiser. 0,2 e 0,20, para a gente aqui é a mesma coisa, tá certo? Ó, isso aqui é igual a 0,20. Professor, e é igual a 0,200? É igual também, ó. Igual a 0,200, tranquilo? Ó, colocar outro zero aqui, ó. 0,200. Ou seja, o tanto de número que eu boto depois do 2 aqui não vai influenciar em nada, vai dar no mesmo, tranquilo? Então, eu gosto sempre de colocar o 0,2, mas eu vou deixar aqui o 0,20, beleza? Ok, professor. Então, o que é que tem mais importante para a gente entender aqui? Ó? Por exemplo, ó, se eu tiver aqui, ó, deixa eu pensar aqui, 25%. 25%. Como é na forma fracionária, professor? Na forma fracionária, 25 por 100. Beleza, beleza. Isso aqui é a forma fracionária dessa nossa porcentagem. Só que não é a forma irredutível. Como é que é a forma irredutível, professor? A forma irredutível de uma fração é aquela fração que não tem como eu dividir mais o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, pelo mesmo número. Essa forma aqui tem como eu fazer isso. Ó. Por exemplo, eu posso dividir o numerador por 5 e o denominador pelo mesmo número, que é 5. Posso fazer isso? Posso. Então não está na forma irredutível ainda. Ainda está na forma redutível. Quando eu faço essa divisão, em cima, ó, 25 dividido para 5, dá 5. Embaixo, 100 dividido para 5. Isso aqui vai dar 20, né? 20. Beleza. Então, isso daqui é outra forma de representar 25%. Tá certo? Só estou te mostrando que existem várias formas fracionárias e como chegar a elas. Ou seja, 5 dividido para 20 representa também 25%, beleza? Professor, mas ainda dá para eu dividir por 5, tanto em cima, que é o numerador, como embaixo, que é o denominador. Ainda dá. Então vamos dividir. Ó, 5 dividido para 5 dá 1. 20 dividido para 5, isso aqui dá 4. Beleza? 1/4. Ou seja, 1/4 é a mesma coisa que 25%. Olha só, colocar aqui outra cor aqui. Pronto, ó. 25% é a mesma coisa que 1/4.
Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 4. E aqui a gente chega numa dica que eu inclusive dei nas aulas de resolução de questões, que é a seguinte: 25% de algum valor é a mesma coisa que pegar esse valor e dividir por 4. É a mesma coisa que pegar esse valor e dividir por 4. Por exemplo, professor, faz aí um exemplo aí. Por exemplo, se eu quiser saber o seguinte, ó, 25% de 24. 25% do número 24, por exemplo. A questão fala lá de R$24, e aí quer saber quanto é 25% de R$24. Então, para eu fazer isso, basta fazer o quê, professor? Basta dividir 24 por 4. 24 dividido por 4 é 6, porque 6 vezes 4 é 24. Ou seja, olha só, 25% de 24 é igual a 6. Professor, tu só pegou o 24 e dividiu por 4, foi? Foi. E aí eu tenho como resultado aqui o 6, tranquilo? Por causa disso que eu te mostrei aqui no lance aqui da fração, da forma fracionária, tranquilo? 25% é a mesma coisa, ó, coloquei aqui em cima, mesma coisa que dividir por 4. Professor, isso serve para qualquer número? Serve para qualquer número. Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, 25% de, sei lá, de 80. Beleza? 25% de 80. Isso aqui eu vou pegar e vou dividir 80 por quanto, professor? Por 4, né? É a mesma coisa que 80 dividido para 4. Meu povo, se 8 dividido para 4 é 2, então 80 que tem um zero, dividido para 4 vai ser 20, né? Eu boto zero, ó. Então 25% de 80 vai ser 20. Beleza? Pega esse esquema aí, porque as questões de concurso, a Consulpan principalmente, ela pega esses números assim bem, digamos assim, arredondados. 25, ela gosta muito de usar o 25, tranquilo? Gosta muito de usar o 25. Beleza, outra coisa importante aqui, ó. Quando eu pego aqui 10%, né? 10%. Qual é a forma fracionária, professor, de 10%? A forma fracionária de 10% é 10 sobre 100. Tu já entendeu isso, né? 10 sobre 100. Beleza, 10 sobre 100. Bom, se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10, tu tá simplificando, professor. Tô simplificando essa fração. Ó. Se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10, em cima, 10 dividido para 10 dá 1. Embaixo, 100 dividido para 10 dá 10. Ou seja, 10% é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ou seja, se eu quiser saber quanto é 10% de alguma coisa, basta eu pegar esse alguma coisa e dividir por 10. E dividir por 10 é muito fácil, porque é só você tirar uma casa decimal. Por exemplo, se eu pegasse assim, ó, se eu quisesse 10% de 20. 10% de 20 é a mesma coisa que o quê, professor? É a mesma coisa que 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, cancela os zeros, vai dar 2. Beleza? Cancela os zeros, vai dar 2. Então, 10% é a mesma coisa que você dividir por 10. E é importante você se ligar no 10%, porque várias outras porcentagens você vai construir a partir dos 10%. Beleza? Tu vai ver já já. Ó. Bora ver outro exemplo aqui, ó. Presta atenção nisso, que isso parece fácil, mas é importante. Se eu pegar aqui, ó, 10%, professor, de... Vamos lá, um número ainda múltiplo de 10, né? 10% de 80, quanto é que é? Basta você dividir 80 por 10. Cancela 0 com 0, isso aqui vai dar 8, beleza? Agora presta atenção numa coisa. Se 10% de 80 é 8, 10% de 80 é 8, se liga aqui, ó, presta atenção. Se 10% de 80 é 8, quanto é 5% de 80? Ora, se 10% é 8 e 5 é a metade de 10, então 5% vai ser a metade de 8. Quanto é? 4, beleza? Então assim, se 10% de 80 é 8, consequentemente, professor, 5% de 80 vai ser metade de 8, 4. Fechou? Então tu pega o 10 como referência e aí tu faz a metade quando tu quiser 5%. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui, presta atenção. Ó. 10% de 40. Vamos lá, 10% de 40. Tu já entendeu que eu vou pegar 40 e vou dividir por 10.
isso aqui vai dar 4. 10% de 40 é 4. E quanto é 5% de 40? Bom, 5%, 5 é a metade de 10, então eu vou pegar a metade de 4. Então eu sei, ó, que 5% de 40 vai ser 2, beleza? 5% de 40 vai ser 2. Professor, você está fazendo aí divisões, veja só, com números sempre múltiplos de 10, né? Ó, 20, que dá para cancelar o zero aqui, né? E se não der para cancelar esse zero, professor, como é que faz? Pronto, ó, se não der para cancelar o zero, veja só, digamos que eu queira aqui, ó, 10% de 25. 10% de 25. É só dividir por 10, professor. É só dividir por 10, ó. Aí vai ficar o seguinte, 25 dividido por 10. Se você não sabe disso, nunca mais esqueça, tá? Ó, como no 10 aqui eu tenho só um zero, eu vou colocar uma casa decimal no 25. Então vai ficar, ó, isso aqui vai ficar a casa decimal no meio. Ó. É como se a vírgula estivesse aqui depois do último número e ela andasse uma vez aqui para a esquerda. Aí, no lugar de 25, vai ficar 2,5, beleza? Então, dividir por 10 é só tu botar uma casa decimal. Professor, se fosse dividir por 100, aí seria duas casas decimais, seria 0,25, tá? Mas a gente está no 10 ainda, fechou? Então, 10% aqui de 25 é 2,5. Certo? 2,5. E quanto é 5% de 25? Bom, é a metade de 2,5. Pensa em dinheiro, 2,50. Qual é a metade de 2,50? 1,25, não é verdade? Pensa em dinheiro que fica mais fácil. 1,25. Então, 5% de 25 é 1,25, professor. É 1,25. Fechou aqui? Então tu pega esse esquema aqui que é importante, tranquilo? Professor, mas se eu não quisesse nem 10 nem 5, se eu quisesse 15%, ora, 15%, vamos pensar aqui, ó. Se eu quiser 15%, né? Vamos pensar aqui, ó. Digamos que eu quero 15%, mas vamos pensar assim, 10%. Digamos que eu queira 15% de, sei lá, de 30%. Certo? 15% de 30, professor, quanto é? Tu pode pensar assim, ó, 15%, né? Quanto é 10% de 30? É só dividir por 10. 30 dividido para 10, cancela 0 com 0, dá 3. E 5%, professor? Ah, metade, né? 5% nem a metade, então 5%. Se 10% de 30 é 3, 5% de 30 vai ser a metade de 3, que é 1,5. Mas tu concorda comigo, olha só, tu concorda comigo que 15% é a mesma coisa que 10% mais 5%? Não é verdade? 15% é 10 mais 5, concorda? Então, 10%, olha só, 10% é 3, 5% é 1,5. Quanto é que vai dar 15% de 30? 3 mais 1,5? 4,5, beleza? Então, ó, tu pega a base do 10, aí tu consegue fazer o 5. Aí tu pode tanto somar como diminuir, beleza? No caso do 15, como o 5. Então aqui, ó, só pra gente deixar registrado, ó, portanto, 15% de 30 vai dar aqui, ó, vai dar 4,5. 4,5, fechou? Sempre pega a base do 10, ó. Digamos que eu queira aqui, ó, digamos que eu queira aqui, ó, 20% de 30. Vamos pensar, 20% de 30. 10% de 30 é quanto? É só dividir por 10. 10% de 30 é 3. Então, 20%. Ora, 20% vai ser o dobro, porque 20 é o dobro de 10. Então, olha só, se 10% de 30 é 3, acompanha aí, ó. Significa dizer que 20% de 30, isso aqui vai ser 6, tranquilo? Isso aqui vai ser 6, beleza? 20% de 30, isso aqui vai ser 6. Tu multiplicou por 2, professor? Foi, multipliquei por 2. Pega sempre a base do 10, ó. E se tu tiver assim, ó, 30% de 30, professor. Ora, mais uma vez aqui, ó. Se 10% de 30 é 3, 30% de 30 é 3 vezes 3, porque 30 é o triplo de 10. 3 vezes 3, 9. Fechou aqui no 9, ó. 9.
E aí, ó, a gente chega aqui, ó, 30% de 30, isso aqui vai ser igual a 9, beleza? Beleza, beleza? Então aí tu pode chegar aqui, ó, logicamente tem várias formas de você fazer, né? Mas eu tô te dando aqui algumas dicas especiais para você resolver de forma mais rápida, tá? Eu só faço assim, tá bem? Ó, um lance muito importante também que aparece em muitas questões é o 75%. 75%. 75%. Beleza, beleza. Tu concorda comigo que 75% é a mesma coisa que 3 vezes 25%? Concorda comigo? 3 vezes 25%, né? E eu te expliquei lá em cima que 25% de alguma coisa, de algum número, é só você pegar esse número e dividir por quanto? Dividir por 4. Você lembra? 25% de algum número é você pegar esse número e dividir por 4. Então, como o 75% é 3 vezes o 25%, a gente pode gerar essa dica aqui, ó. Se eu quiser pegar 75% de algum número, é a mesma coisa que eu dividir por 4. Olha só, é a mesma coisa que eu pegar o número e dividir por 4 e o resultado eu multiplicar por 3, já que 75% é 3 vezes 25%. Professor, não entendi não, professor. Divide por 4, como é que é o esquema aí, professor? Divide por 4, pronto, aqui. E depois o resultado tu multiplica por 3. Faz um exemplo aí, professor. Pronto, um exemplo aqui, ó. 75% de 12. 75% de 12. Tu tá lá na hora da prova, né? E tu precisa fazer isso aqui. Faz uma regra de 3, professor. Não, vamos fazer mais rápido. Esse esquema aqui, ó. 75% de 12. O que é que eu faço primeiro? Divide por 4. Quanto é 12 dividido por 4? 3. Depois faz o que, professor? Multiplica por 3. Então eu pego esse 3, ó. 3 vezes 3, 9. Beleza? Então vai dar 9. Professor, foi muito rápido, professor. Faz de novo aí, professor. Pronto, ó. Esquemazinho aqui, ó. 75% de 20, por exemplo. 75% de 20, vamos lá. Divide por 4. 20 dividido por 4, 5. Vezes 3, 5 vezes 3, 15. Então dá 15 aqui, ó. 15, beleza? Professor, se fosse 75% de 40, bora lá. Divide por 4, 40 dividido para 4, 10 vezes 3, 30. 30 aqui, ó. 30. Beleza? Professor, mas se fosse 75% de 100. Ora, divide por 4, 25. Vezes 3, 75. É óbvio, né? 75% de 100 é 75, né? É 75, beleza? Sempre dessa forma aqui. Olha só, gente, se os números não forem outra coisa aqui, né? Ó, se os números... bom, se você não quiser usar isso daqui, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu quiser fazer 75%, ou seja, 75 por 100, deixa eu começar com a forma de porcentagem mesmo, ó. 75% de 40. A gente já viu que vai dar 30, né? Mas eu posso fazer do jeito convencional. Nada de ruim no jeito convencional. Como é que vai ficar, professor? 75 por 100 vezes 40. Nesse caso aqui eu quero te mostrar porque eu posso cancelar esse zero com esse, beleza? Posso cancelar esse zero com esse aqui. E aí, aqui, quando eu fizer essa conta, isso daqui vai dar o 30, né? Porque, ó, 75 vezes 4 dá 300 dividido para 10, isso aqui vai dar 30, fechou? Isso aqui vai dar 30. Então, aqui a gente consegue ver que dá para fazer também por essa forma aqui, sem a fórmula das dicas que eu estou dando para você. Então, se eu tivesse assim, ó, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, 35% de 1.500. Bom, como é que faz, professor? Da forma convencional. Você escreve, ó, 35 por 100 vezes 1.500. Aí aqui você vai cancelar 0 com 0, 0 com 0. Isso aqui vai ficar 35 vezes 15. 35 vezes 10 é 350. A metade de 350 é 125. Então isso aqui vai ficar 475, né? Deixa eu pensar de novo, ó. 350 mais 125, 475. Se estiver errado, você me diz aí. 475.
e 5, beleza? Mas eu só quero te mostrar que quando der, você não deixe de cancelar esses zeros aqui, beleza? Quando der, você não deixe de cancelar esses zeros, porque aí já facilita bastante, tranquilo, gente? Então, assim, aqui eu te mostrei várias formas de você fazer aqui o lance das porcentagens, beleza? Várias dicas importantes aqui, mas sempre levando em consideração que você sabe o lance da regra de 3, né? Mas se não souber o passo inicial, X está para 100%, 25 está para quantos por cento? Então começa sempre por aí. Essas dicas aqui são dicas mais assim para acelerar, para dar um atalho aí nos teus estudos, beleza? Espero que tenha alguma coisa feito sentido para você. Se você entendeu e gostou, comenta aqui e eu te espero nas próximas aulas de resolução de questões. Valeu, tchau, tchau.